Lucas entendeu. Então vamos lá, pessoal. Só lembrando que essa aula, eu vou até tirar aqui da tela, né, onde aparecem as imagens de vocês. Um trecho dessa aula eu vou colocar no YouTube, porque um monte de gente me pergunta sobre a instalação do CodeBlocks. E eu tenho uma playlist que deu problema exatamente na aula 1, que foi a instalação do IDE. Então eu não vou compartilhar aqui, eu vou tirar, eu estou gravando a tela, mas não vai ficar gravando aqui eu falando, tá? Eu não vou ficar compartilhando a tela com os nomes de vocês. Como só está a tela aqui com o meu nome, não tem problema. Então, eu vou pegar um trecho da instalação e vou colocar no YouTube lá como aula 1 daquela playlist de programação. Inclusive, eu recomendo fortemente que de agora em diante, das minhas aulas, se você não entendeu muito bem, além de ter, obviamente, a possibilidade de você pegar essa minha gravação aqui e assistir, eu tenho também a gravação do semestre passado que eu disponibilizei no YouTube. Se você tiver algum colega também que quer fazer programação, que quer começar de algum ponto, né? Obviamente eu não sou um youtuber, eu não tenho tantos cortes, tanta edição quanto o youtuber faz, né? Para a aula ficar muito dinâmica, mas eu preparei um conteúdo que é melhor do que nada, né? Então acho que já ajuda de alguma maneira. Então indica lá, né, fazendo propaganda lá, indica lá, pede para a pessoa se inscrever no canal, curtir lá, que esse canal pode ser que um dia seja útil para alguém. Acaba sendo útil para algumas pessoas, né, mas pode ser que seja útil para mais pessoas ainda. E esse ano eu vou dar uma movimentada maior nele, com os alunos lá do ensino médio, alguma coisa para vocês também. Uma coisa diferente eu vou colocar lá para pelo menos ter 100 inscritos para poder trocar o nome, né, porque por enquanto está um nome bem genérico lá. Beleza? Eu já passei já compartilhei o link com vocês em outra oportunidade. Mas vamos lá, pessoal. A gente já enrolou demais. Ativa o sininho, né? Se inscreva. Eu não tenho muita manha de ficar pedindo essas coisas, né? Mas então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, que a gente vai instalar para a gente começar aqui a programação na linguagem C mesmo. Então a gente vai precisar, pessoal, para a nossa IDE, a gente vai precisar, né, de uma IDE, né, para poder fazer a instalação. E eu optei aqui pelo CodeBlocks, né. O site do CodeBlocks, ele já foi, há um tempo atrás, ele estava mais diferente, assim, tal. Agora, há muito tempo ele era, né, ficou sem atualização, agora ele atualizou, mais ou menos, né, que está 2020 aqui ainda, né, a licença, assim, né, os direitos. Mas é bem tradicional, né? Uma ideia bem tradicional, talvez não seja a melhor de todas e tal, mas é a que a gente vai trabalhar. Então, o que está dizendo, né? Fala um pouquinho sobre a IDE, né? O que ele roda, tem manual, tem aqui, se caso você queira ver a documentação dele, tem fórum de discussão, algumas notícias aí, né? Enfim, de migração, de fórum, de infraestrutura e tal. Mas o que nos interessa aqui, obviamente, é o link de downloads, né? Então a gente vai clicar aqui para fazer o download. E aí a gente tem alguma confusão feita aqui pelas pessoas, porque tem uma série de possibilidades de download e as pessoas, né, acabam, né, indo pelo caminho errado, fazendo download de alguma coisa que não procede e naturalmente depois não vai funcionar. Então a gente vai utilizar aqui esse primeiro link para fazer o download, que é a opção de download binário aqui, né? Para instalação do CodeBlocks, enfim. Vamos sem mais delongas aqui. E aqui ele vai dar as possibilidades de eu escolher, obviamente, o meu sistema operacional, né? Como eu acredito que a maioria esteja dentro desse contexto aqui, né, de Windows, de Linux e de Mac, é claro que você pode ter um sistema operacional aí que não seja nenhum desses três, mas eu acho bem improvável, né? Então, eu vou escolher aqui, eu tenho uma âncora, né, de acordo aqui com o que eu escolho, que vai me jogar aqui para baixo, para que eu escolha tanto a versão do Windows quanto a distribuição do Linux e, naturalmente, também a versão aqui do Mac. Então, ó, clicando aqui na opção Windows, ele ancorou, jogou aqui para mim, e eu vou ter uma série aqui de possibilidades de fazer download, né? Algumas opções zipada, né? Algumas opções com nomes diferentes, né? Enfim, né? Opções que vocês, obviamente, já conhecem, que é a questão do 32-bit. Então, assim, nesse combo aqui, das 5 primeiras opções, são as opções 64-bit, tá?
E aqui as 5 próximas opções são a opção 32 bits. Isso aí vocês têm, naturalmente, uma distinção clara do que é 32 e do que é 64 bits. Penso que a maioria dos equipamentos que vocês estejam utilizando estão trabalhando no Windows 64 bits. Então, como no meu eu vou usar o meu aqui como exemplo, então façam como o meu. Então, eu não vou utilizar essas 3 primeiras opções aqui, porque essas 3 primeiras opções aqui para fazer download, eu não tenho o compilador, ok? O que seria o compilador? O compilador seria uma maneira de você mostrar para o seu computador como que é a linguagem de máquina dessa programação que a gente está trabalhando. Porque sem o compilador, o seu computador, o seu sistema, ele não vai entender exatamente aquilo que você está fazendo dentro da sua IDE. Porque ele precisa de fazer uma tradução daquela linguagem de programação para uma linguagem de máquina para o seu computador compilar, ou seja, executar aquele código e te mostrar ele funcionando, né? Te mostrar as variáveis, recebendo valores, né? Mostrar os cálculos, mostrar as operações como um todo. Então, nessas 3 primeiras opções, você tem que baixar o compilador separadamente e depois nas configurações, você tem que setar onde está o seu compilador, ok? Nas outras 2 opções, não. Ele já vem com o compilador, que esse nomezinho aqui é o compilador. Aqui eu tenho a opção compactado, né, os arquivos compactados, como se fosse um portátil, assim, né? E aqui eu tenho a opção, aqui, né, como se fosse um portátil com os arquivos compactados, e aqui eu tenho a opção de setup, a opção de instalação, onde eu descompacto de maneira automática, né, que seria a mais adequada, então, para vocês utilizarem. Dentro do contexto de download, eu tenho 2 opções de download, né, 2 sites que permitem com que eu faça download, um mais conhecido, outro menos conhecido. Eu vou utilizar o primeiro, caso esteja fora do ar, eu vou para o segundo aqui, tá bom? Então, vou clicar aqui para fazer o download. Ele, obviamente, vai processar para mim, vai, né, alguns segundinhos aqui, provavelmente ele deve aparecer para mim aqui a opção de download. Eu já fiz aqui, né, a opção de download da última atualização, que foi provavelmente, eu não sei se é 20/3 ou se é 2020, março. Eu não sei, mas é a última atualização. Se for 20/3, maravilha, né, que foi outro dia a atualização. Mas pode ser que seja também o ano e também o mês aqui, né? Não sei. Eu já fiz a opção, já fiz o download aqui, mas eu vou fazer de novo para vocês verem, porque o arquivo é meio grande, tá? Então eu vou fazer aqui, vou jogar aqui por cima, ele vai ficar na área de trabalho mesmo, ele vai ficar aqui, vou colocar aqui na parte de downloads, tá? No arquivo download, na pastinha downloads, tá? Salvo engano, são 145 MB, tá? São 145 MB. A minha internet está até boa aqui hoje, né? Tá fazendo rapidinho aqui. Beleza, 145 MB já fez aqui o download do nosso CodeBlocks, ok? Então vamos lá, não vou enrolar muito não, vou fazer aqui a instalação, né? Não tem muito mistério. Basta que você clique ali e depois execute, né? Obviamente. Então tá falando que esse aplicativo aqui é de um fornecedor desconhecido, né? Tal, se eu desejo de fato executar, vamos embora. Não tem muito mistério, tá? O pessoal que gosta de ler todas as telas, né, aqui de orientação, pode ler sem problemas, mas aqui não tem muito para onde correr, não. Como só tem a opção de avançar, ou eu cancelo ou eu avanço, né? Não tem muito para onde correr, não. Aqui nós temos os termos, né? A licença com todos os termos aqui, né? Também não tem opção de você não aceitar, ou você volta, ou você cancela, ou você aceita, então fazer o quê, né? Vamos aceitar. Aqui ele me dá as possibilidades, né? Para que eu utilize ele como uma instalação padrão, né? E também para que eu utilize todas as possibilidades que vem dentro desse pack, né, de instalação, inclusive o compilador, o switch de compilação, que é esse min.gw aqui, não sei se é bem assim que pronuncia, ele descompactado vai ficar um pouco maior, tá vendo? Ele requer um espaço aqui de 500 MB, né? Então, eu não vou fazer alteração, ok? Também não tenho muitas possibilidades de alteração, apenas de desmarcar, mas eu quero deixar
as opções padrão. Eu tenho aqui o local onde eu quero instalar. Às vezes você tem discos distintos, né? Você tem um disco C, onde você armazena apenas o sistema operacional, o disco D, onde você coloca as tranqueiras, né? Eu tenho um disco só, então vai tudo aqui mesmo no C, tá? Dentro da opção arquivos de programa e no CodeBlocks. A depender do computador que você tiver, meu computador não é um computador excepcional, né? Tem um computador mediano, né? Com 8 GB de RAM, um processador também mediano. Ele instala até rapidinho, mas tem computador com um pouco mais lento, ele vai demorar um pouco mais. Né? Não tem jeito, tá vendo? São muitos arquivos extraídos e redirecionados, acaba demorando um pouco mesmo. São 145 MB descompactando para 500, então é um pouco demorado, mas é só ter um pouquinho de paciência que vai. E aí, pessoal, enquanto está descompactando aqui, você fica livre, naturalmente aqui dentro da disciplina, né? E também se você estiver assistindo no YouTube, enfim, você fica livre para você utilizar na programação que a gente vai trabalhar, né, na linguagem C, você fica livre para utilizar a IDE que você quiser, tá? Então basta que você vá no Google e coloque assim, IDEs para a linguagem C. Então vai aparecer uma sequência de IDEs aí, né? Como eu falei, as mais conhecidas são o Dev, o VS Code, e também tem acho que é Reply, não me lembro exatamente, um online, né, que as pessoas gostam bastante de utilizar. Não vai fazer efetivamente muita diferença, mas eu preciso de direcionar, eu preciso de ter uma para eu trabalhar, e eu vou trabalhar com essa aqui. Está bem atualizadinha, né, não costuma dar muito problema. Vamos aguardar para a gente fazer um teste, né? Finalizando, né, pessoal? Tá perguntando aqui se eu desejo executar ele agora, né? Mas eu não quero executar ele agora, não quero abrir, só para eu finalizar ele. Então, dito, né, completo aqui, vamos avançar, e aí, falando que foi instalado aí com sucesso aí no computador, né? Finalizando. Beleza, está instalado no meu computador. Se eu vir aqui agora e fazer uma pesquisa, né, colocar aqui CodeBlocks, ele já vai aqui. Eu tenho também, né, como eu falei aqui, o VS Code, né, que eu uso para outra manipulação de outros códigos, né, para programações distintas, mas eu vou aqui no meu CodeBlocks aqui, né, falando que é meu aplicativo e tal, posso colocar na área de trabalho, posso executar como administrador, mas não tem necessidade, é só simplesmente clicar que ele vai rodar. Vamos fazer um teste, é a última versão, tá vendo? A versão 20.03, que foi a que eu coloquei. Eu estou pressupondo que essa versão é uma data, né? Talvez nem é uma data, né? Talvez eu estou vacilando se 20.03 Vamos fazer um primeiro teste nele aqui. Ele deu uma mensagem falando do compilador, nem deu tempo de ler aqui. Ele passou rapidinho aqui, nem consegui ler. Vamos fazer um teste nele. Eu acho que é importante fazer esse teste para depois fazer eventuais correções. Por exemplo, setar um compilador, que pode ser que o compilador não esteja setado. Aqui dentro de configurações compilador, eu tenho a opção de setar o compilador, que é aqui, né? Onde eu seto o meu compilador. A princípio já está setado, tá vendo? O compilador já está aqui setado. Se aqui no C eu também tenho a necessidade de setar o meu compilador. Talvez eu tenha que colocar aqui, ó,
esse MinWG aqui como compilador de C, tá? Mas eu vou fazer o teste, tá? Para a gente ver se vai funcionar. Eu também tenho a opção aqui de autodetecção, que está dizendo que, né, que pode ser que não esteja funcionando. Vou clicar aqui em autodetecção. Acho que não fez muita diferença, não. Vamos lá. O legal, pessoal, não fiz nenhuma manipulação, instalei junto com vocês aqui para ver como ele vem por padrão, tá? Se ele vai funcionar, se ele não vai funcionar. Bom, professor, mas eu ainda nem sei programar, eu ainda nem sei a linguagem C. O que eu faço para testar? Eu nem conheço a linguagem C. Então, vamos lá. Para você que não conhece a linguagem C, para você testar, você tem que ter um programa, você tem que ter um código na linguagem C para ser executado. Então, a minha dica, por enquanto, né, claro, algumas pessoas conhecem, mas a maioria que está vendo essa aula não conhece a linguagem C, a minha dica é pegar, no Google, pegar um código em C, né, um exemplo de código em C. Então, você pode digitar aqui, o exemplo de código C. Ok? Então, aqui vai ter, né, vários programas aqui, né, na internet como um todo, vários exemplos de código, falando como ele começa, como eu declaro biblioteca, como eu declaro variável. Como vocês ainda não sabem, para executar, eu recomendo que peguem um código. Então, vou pegar aqui, eu vou clicar aqui nesse segundo link aqui, ó, que parece que tem um código, vou clicar aqui nesse terceiro, vamos ver se ele me dá algum código. Aqui, ó, ele está me dando um trecho de código. Aqui, ó. Tá vendo? Um programa, tá vendo? Vários programinhas aqui em C, ó. Ele sempre vai começar com esse include, aqui, ó. Tá vendo? Ele tá me dando alguns trechos de código, que é legal para eu copiar e colar lá. Deixa eu ver se aqui eu vou ter... Aqui, mais um exemplo, ó. Exemplo de programa. Tá vendo, ó? Exemplo de programa em C. Então, eu posso pegar aqui, tanto desse site aqui, né, quanto do outro site, o código para eu fazer um teste. Então, eu vou pegar nesse primeiro aqui, que está um programa um pouco menor, tá? E vou abrir aqui, ó, em arquivo, eu vou abrir um arquivo novo. Eu vou aqui na opção File, na opção Novo, né, Arquivo Novo, e na opção Empty File, né, que seria o Ctrl+Shift+N. Depois vocês podem até, quem gosta de atalho, né, pode até já pegando as manhas do atalho ali, né? Vou ter oportunidade aqui agora de digitar um código, e aqui, na verdade, eu vou colar aquele código que eu peguei dentro daquele site, né? Ah, professor, o que esse código faz? Por enquanto não importa para a gente o que esse código faz, porque eu só quero saber se meu programa está funcionando ou não. Como eu não tenho ainda noção de programação, é isso que eu vou fazer. E aí, para eu executar ele, eu tenho que estar com o arquivo salvo, né? Então, eu vou vir aqui na opção Arquivo, vou vir na opção Salvar Arquivo, vou escolher um local para salvar o meu arquivo, vou aqui na minha área de trabalho, salvar. Aqui está documento sem título. Eu nunca recomendo, né, você salvar assim como sem título e sempre colocar coisa, sei lá, vou colocar aqui prog1. Evitem, pessoal, de colocar nomes que podem parecer para o seu sistema operacional algum tipo de coisa ilícita. Eu já vi programas não executarem, alunos tirarem 0 em provas porque eles salvaram o programa com nome meio que assim, sei lá, Windows.c. Então, pô, o que é um arquivo Windows, né? Pô, o sistema operacional vai falar, não, peraí, isso tem alguma coisa errada. Como assim Windows? Então, tentem evitar de colocar nomes que podem parecer alguma coisa errada, tipo um vírus, um programa que vai atrapalhar o funcionamento do seu sistema operacional, né? Então, tentem evitar. Então, prog1, por exemplo, não vai atrapalhar nada, tá? Então, acontece isso, é muito raro, mas acontece. Percebam, pessoal, agora que quando eu salvei, o que aconteceu? Ele ficou coloridinho, né? E algumas características vocês já devem ter observado, principalmente quem está assistindo as aulas comigo, que nós temos aqui, por exemplo, o // significa comentário. Tá vendo que o comentário ficou de uma outra cor? Ele ficou meio esmaecido, meio uma mistura de cinza com azul, ficou um pouco mais claro. O Luiz que vai entender bem isso aí, né? As cores, quem entende é o Luiz, né? Falaram que é o Luiz que entende de cores. Aí, então nós temos aqui também outras cores aqui, né? Colocando
né, detalhes que vocês vão observar a partir do momento que vocês forem programando na IDE. Cada IDE vai ter um sistema de cor diferente, e quando você bate o olho, você já vê que, por exemplo, o verde é uma declaração de bibliotecas, né, uma inclusão de biblioteca, e aí você tem ponto e vírgula que está em vermelho, código de substituição e textos que estão entre aspas duplo vão ficar sempre em azul escuro, né? Enfim, né? Esse programa, basicamente, se a gente for interpretar ele, né, ele está falando que ele vai, né, tá pedindo para que o usuário digite um inteiro e depois aperta Enter. Aí ele vai armazenar o valor inteiro e depois vai exibir esse valor na tela. É basicamente isso que esse programa faz. Mas mesmo que eu não saiba o que o programa faz, eu vou executar para ver que tela que, que a minha IDE vai me dar. Então, para eu executar, eu tenho que clicar aqui nessa opção onde eu tenho a engrenagem com a setinha verde, né? Para ficar mais lúdico aqui para vocês, ok? Tem atalho para isso, professor? Claro, tudo tem atalho. Depois vocês vão aprendendo um pouquinho sobre os atalhos. E aí tem, né, as ferramentas, as partes onde você localiza os atalhos aí, mas por enquanto nós vamos simplesmente executar ele aqui, tá? Então, executando para ver se ele vai funcionar. Então, apareceu aqui para mim, na minha tela, né, digite um valor inteiro e aperte Enter. Então, vou digitar aqui o valor 1, por exemplo, e apertar Enter. Apareceu aqui que o valor é 1, ok? O que aconteceu? O meu programa está funcionando. Eu ainda não entendo da linguagem, não sei exatamente o que está se passando, que tipo de código, por que apareceu, mas o meu compilador está funcionando com um código que eu peguei na internet, mesmo sem eu saber programar. Repetindo aqui, vou digitar um outro número, digitar o número 10, apareceu ali o número 10, e por último eu vou digitar uma letra, digite um número, eu vou digitar uma letra, então apareceu 0. Por quê? Porque letra não é um número, então o meu compilador está funcionando porque ele até identificou o que é letra e o que é número. Beleza? Então, essa aí é a parte da instalação que todos precisam de fazer. Caso você não tenha conseguido acompanhar junto comigo, né, retome a aula, vai pausando, vai fazendo devagarzinho e você vai conseguir instalar sem maiores problemas. Beleza? Se você tiver algum tipo de problema e ele não estiver executando, muito provavelmente ele não está reconhecendo o compilador, que você tem que fazer esse caminho que eu segui aqui com vocês no início, né? Você vai vir aqui em configurações, vai vir aqui na opção de compilador, depois vai vir aqui já esqueci onde eu fui aquela hora, hein? Vai vir aqui na opção de execução, né? Aqui de ferramentas de execução, ok? E aqui você tem que verificar se está esse MinWG aqui, né? Senão você vai ter que baixar, né, essa opção com MinWG. E também recomendo que, caso não esteja executando, você clique aqui em autodetecção. Tá vendo? Então, clicando em autodetecção, se tiver o MinWG no seu computador, principalmente dentro da pasta arquivo de programas CodeBlocks, ele vai detectar e vai executar. Se não tiver dentro da pasta CodeBlocks, você baixou, o MinWG não está dentro da pasta CodeBlocks, você vai ter que clicar aqui dentro dos 3 pontinhos e localizar onde está o seu MinWG, ok? No meu caso, está dentro de CodeBlocks. Tá vendo aqui a pasta do MinWG aqui, ó? Tá vendo? Ele roda tanto para 32 quanto para 64 bits, tá? Dentro dessa pastinha aqui que está o compilador. Ok? Se você seguir os passos, você não vai ter problema. Beleza, pessoal? Então, finalizo aqui essa parte da instalação que eu fiquei devendo para vocês anteriormente.